Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. Seja bem-vindo à segunda temporada do nosso IAI Talk Show, um programa de entrevistas que tem como desafio trazer para você que está nos assistindo histórias inspiradoras de vida e mostrar que muitos dos sonhos que cada um acaba por se lembrar, né? Muitos desses sonhos são possíveis aí de realização. E nessa segunda temporada, as inspirações, os sonhos estão relacionados ao que chamamos de raízes piracicabanas. São pessoas que ou nasceram ou passaram boa parte de suas vidas em Piracicaba e saindo de Piracicaba observaram aí um destaque profissional bastante importante, né? E essas trajetórias elas acabam sendo importantes e compartilhadas pelos nossos nobres entrevistados. E falando em nobilidade aí de entrevistados, nós temos hoje a honra de receber o jornalista Roberto Cabrini, né, um profissional muito experiente, muito dedicado, no bom sentido, muito rodado, nacional e internacionalmente. Então, o Roberto Cabrini hoje vai nos contar uma série de histórias e causos aí que ocorreram na sua trajetória profissional. E essa segunda temporada, ela só está podendo acontecer graças ao patrocínio que nós temos recebido de algumas instituições, a começar do PSEG, que é uma instituição educacional voltada ao ensino universitário, localizada em Piracicaba, a Santere, farmácia humanizada, que está chegando em Piracicaba com novas lojas, abrindo novas lojas, a Vila Bela Acabamentos, que inclusive inaugurou recentemente aí uma nova e grande loja em Piracicaba, a ARC, a Arquitetura Ricardo Chaim, que é a empresa que tem assinado uma série de importantes projetos aí para Piracicaba e região, e a Delinte, que é a locação de bicicletas elétricas e entregas sustentáveis, que é sediada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Bem-vindo, Roberto Cabrini. O Francisco Roberto Cabrini, né? Ele é piracicabano, nascido em 3 de outubro de 1960, 61 anos bem vividos, né, Cabrini? Libriano, é formado em jornalismo nos Estados Unidos, e iniciou a carreira aos 16 anos na rádio A Voz Agrícola de Piracicaba, né? Onde ele trabalhava na editoria de esportes. Tudo bem com você, Cabrini? Professor Caixeta,
Um prazer muito grande estar aqui. O professor é um homem muito importante na nossa sociedade piracicabana e eu me sinto honrado de estar participando dessa conversa. O Cabrini, a nossa proposta é trazer histórias inspiradoras de vida que possam ser compartilhadas aí com o nosso público. E nesse sentido, nós temos certeza que a sua trajetória é por demais inspiradora. E nessa segunda temporada, nós estamos tentando trazer pessoas que tiveram um pouco de sua vida em Piracicaba. Você se lembra das escolas que você estudou em Piracicaba, Cabrini? Perfeitamente. Eu fiz o Jardim da Infância no Colégio Assunção, eu fiz o primário no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, fiz o ginásio na Escola Dr. Jorge Cury e fiz o colegial no Sul de Minuci. Legal. Bem piracicabano mesmo, né? Com toda certeza. É claro que eu fiz metade do colegial no Sul de Minuci e depois, como eu mudei para São Paulo e fui repórter mais jovem da História da Globo, né? Com 17 anos, aí eu terminei o colegial na escola Alarico Silveira, na Barra Funda. Legal. Mas foi porque eu me mudei para São Paulo. Mas eu me lembro, Cabrini, antes de você ir para São Paulo, você fazendo jogos do 15. Sim. Né? E o 15 é, né, um símbolo, uma tradição da cidade. E o 15 sempre teve jogadores folclóricos, né? Eu queria ouvir de você aí a lembrança de algum desses jogadores e quem sabe, alguma história mais particular desse jogador. Com certeza. Bom, eu comecei com 16 anos, na rádio, em Piracicaba, na Rádio A Voz Agrícola, como o professor lembrava, eu era do Centro Cívico do Colégio Sul de Minuci, e eu sempre gostei de falar, sempre era escolhido para as festas do Centro Cívico do Colégio, e quando eles quiseram fazer uma eleição para o Centro Cívico do Sul de Minuci, eu fui escolhido pelos professores. Eu sempre fui apaixonado por rádio, sempre fui apaixonado pelas aulas de composição, pelas aulas de redação. Então, a minha primeira iniciativa, quando me tornei um candidato ao Centro Cívico do Sul de Minuci, uma escola muito tradicional em Piracicaba, a minha iniciativa foi de ir nas rádios da cidade. E quando eu fui nas rádios da cidade, eu absolutamente me apaixonei por aquele ambiente, pela aquela possibilidade de comunicação com a sociedade, de comunicação com a comunidade. E nessa rádio eu comecei a cobrir o 15 de Piracicaba, conforme o professor lembrava. Nessa época, com certeza, existiam muitos jogadores que chamavam a atenção. A primeira entrevista cobrindo o 15 de Piracicaba foi com o zagueiro do 15 chamado Fernando. Naquela época, o 15 tinha um time muito expressivo. O 15 tinha acabado de ser vice-campeão paulista. O campeão foi o Palmeiras. Era uma escalação muito importante. O time base era Getúlio, Vomil, Fernando, Eloy, ou China e Almeida, Muri, Nadella e Perrella ou Wagner, capitão Paulinho e João Paulo. E o Benê também atuava de centroavante muitas vezes. Era um time realmente muito expressivo que trouxe muitas glórias, né? Esse título de vice-campeão paulista é um título historicamente muito valorizado na história do 15. E antes dessa época, o 15 teve um jogador muito folclórico chamado Ditinho. O Ditinho, ele ficou muito conhecido pelas declarações que chamavam muito a atenção, né? Declarações folclóricas. Eu me lembro, por exemplo, quando o 15 Piracicaba foi jogar em Belém do Pará e o Ditinho desembarcando em Belém do Pará foi entrevistado por um repórter de rádio. Esse repórter, Ditinho, sua satisfação de estar aqui em Belém do Pará? Aí ele responde assim, eu estou muito contente desembarcando na terra que Jesus nasceu. Ou então, quando o 15 ia jogar contra a Ponte Preta, e o Ditinho era dúvida, porque ele estava machucado. Aí, Ditinho, você vai jogar? Se você não jogar, o 15 vai ser muito prejudicado. Aí o Ditinho responde, tudo bem, estamos aqui tentando se recuperar, mas comigo, semigo, o 15 vai se dar muito bem.
Enfim, eu lembro... Editinho, o que você promete fazer nesse jogo contra o São Bento de Sorocaba? Fazerei o que poderei, cruzarei bolas às áreas. O Editinho era uma figura, era um daqueles jogadores que saíram de uma classe social muito prejudicada e que, através do futebol, ele ganhou uma notoriedade social. O Editinho depois veio a ter problema com drogas, chegou até a ser preso, mas é um jogador que ficou marcado, inclusive num jogo histórico. Teve um campeonato onde o 15 não ganhou uma única partida. As pessoas brincavam que o 15 estava invicto, mas só que ao contrário, né? Porque o 15 não tinha ganho uma única partida. Aí o Santos, com Pelé, veio jogar em Piracicaba. Foi a única vez que eu vi o Pelé pessoalmente jogando, né? E eu lembro que o 15 ganhou de 1-0, foi um verdadeiro milagre, gol do Editinho. Então foi um jogador que trouxe muitas glórias e que se tornou também conhecido pelas suas declarações folclóricas. Legal. Me lembro bem do Editinho. Corre, Editinho, que a polícia está por aí. Editinho corria. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, ele era um jogador querido, um jogador que ficou historicamente marcado no 15 de Piracicaba. O Cabrini, e daí, nesse meio tempo, você acabou saindo de Piracicaba, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa saída, né? O que você levou na bagagem, né? Memórias carinhosas, memórias não tão carinhosas. Como foi esse momento da sua vida aí? Olha, a minha saída mostra a riqueza do rádio do interior. Eu trabalhei em Piracicaba de 16 a 17 anos, cobri o 15, e eu me lembro que ao iniciar o noticiário eu falava, e agora o noticiário do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. E para nós, piracicabanos, o 15 é indiscutivelmente o time mais importante do mundo. E o rádio, ele proporciona uma experiência tão expressiva que ele marca de tal forma que com apenas 1 ano de rádio, eu fui contratado pela Rede Globo de televisão. Eu fui o repórter mais jovem da história da Globo, graças a essa incrível experiência no rádio piracicabano. Porque no rádio você é exposto a todo tipo de situação. Eu cobria esporte, cobria o 15, mas cobria noticiário policial, cobria política, enfim, eu fiz de tudo um pouco. E foi uma experiência muito rica que me possibilitou, com apenas 1 ano, ser o repórter mais jovem da história da Globo, já fazendo matérias do Jornal Nacional. E as minhas lembranças são as melhores possíveis, são as mais alegres. Eu chamei muita atenção porque eu logo aprendi que tinha que fazer perguntas objetivas e como eu tinha apenas 16 anos, eu era menor de idade, qualquer coisa eu era menor, se as pessoas não gostassem das perguntas, né? Mas eu tenho memórias, assim, muito alegres, memórias muito carinhosas do rádio, da equipe onde eu trabalhei. A primeira vez que eu entrei no rádio, eu me lembro como se fosse hoje, era um estúdio pequeno, talvez até acanhado, mas para mim era um admirável mundo novo, algo que me marcou profundamente. Quando entrei na rádio, eu decidi, sem dúvida, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, pela possibilidade de melhorar o mundo, de interação com a sociedade, e eu guardo, assim, com muito carinho, tudo que eu vivi. Foi 1 ano, mas 1 ano que me possibilitou, que abriu os meus horizontes e que criou uma carreira da qual eu tenho tanto orgulho, né? Tudo aconteceu de forma muito precoce na minha carreira. Com 19 anos, eu já fiz a minha primeira viagem internacional. Com apenas 21, eu cobri a Copa do Mundo na Espanha e os escolhidos para a Copa do Mundo da Espanha representavam a elite da emissora. Com 22, eu já me tornei correspondente internacional em Nova York, numa época em que o escritório tinha Paulo Francis, Hélio Costa, Lucas Mendes, enfim. Mas a base de tudo foi o rádio piracicabano. O Cabrini, e você poderia dizer que essa sua saída de Piracicaba, indo para São Paulo, indo para a Espanha na Copa, virando correspondente internacional, tudo isso já estaria seguindo um planejamento que você teria feito para se tornar, em tão pouco tempo, né, um jornalista respeitado e de sucesso?
Olha, não era o planejamento da minha família, com toda certeza. Eu lembro do meu pai preocupado, né, porque os meus irmãos fizeram aquelas universidades tradicionais. Eu tenho um irmão que se formou em medicina, e até hoje ele atua com muito sucesso em Piracicaba, o doutor Mauro Cabrini, e ele se formou na Pinheiros, né, na USP. A minha irmã se formou em biologia na Escola Federal de São Carlos. A minha outra irmã, Claudete, se formou em agronomia na Exalc, e o meu irmão mais novo, o irmão caçula, ele se formou em odontologia na Unicamp em Piracicaba. Todos cursaram faculdades tradicionais, e era algo que meu pai valorizava muito. Quando eu comecei em rádio, o meu pai ficou preocupado: puxa, onde você acha que você pode chegar com uma rádio? Nem sempre os profissionais de rádio eram devidamente valorizados, embora o rádio no interior fosse muito importante na vida das comunidades. Piracicaba tem uma história de rádio muito bonita, né? De grandes nomes, como Ari Pedroso, como Márcio Terra, que é com quem eu comecei, com o Jaime Luiz, que é com quem eu comecei também, enfim. Mas o meu pai ficava muito preocupado. Mas quando eu comecei, e o meu pai notou que rapidamente eu já comecei a me destacar, ele ficou mais tranquilo. Quando eu fui para a Globo, então, aí ele teve a certeza que eu estava no caminho certo, e com 4 anos de Globo eu decidi para os Estados Unidos, onde terminei o meu curso de jornalismo, e aí o meu pai passou a ter grande tranquilidade, porque ele viu que essa escolha minha teria um futuro. E ele sempre teve muito orgulho, a minha mãe muito orgulho. Minha mãe influenciou muito na minha carreira. Ela era professora, e ela sempre foi muito rigorosa nas aulas de português, nas aulas de redação, me transmitiu muitos ensinamentos. Enfim, eu tenho memórias absolutamente incríveis da minha infância, da minha adolescência em Piracicaba, com os meus pais, uma família muito querida. E com Piracicaba, né, onde eu tenho amigos tão importantes, que é onde eu vivi 17 anos da minha vida. Hoje eu vivi a maior parte do tempo fora de Piracicaba, mas mesmo assim eu dou grande valor às minhas raízes piracicabanas. O Cabrini, você já comentou, esse componente internacional acabou sendo algo frequente na sua vida, né? Eu me lembro da época que você foi agraciado com uma bolsa da Fundação Rotária, foi para os Estados Unidos. Você cobriu a Copa do Mundo de 82, né, na Espanha. Daí depois virou correspondente internacional, originalmente lotado em Madrid, na Espanha. Você entende que essa experiência... Na verdade, foi em Nova York. Eu estava em Nova York. Isso. Madrid foi o Carlos Nascimento. Nascimento ficou na Espanha. Eu fiquei em Nova York, nos Estados Unidos. Legal. E essa experiência internacional, você considera como fundamental para um jornalista, de fato, se tornar um expoente na sua profissão? Olha, ela norteou a minha carreira indiscutivelmente. Eu fui muito cedo para os Estados Unidos, vivi 10 anos no exterior, 5 anos em Londres, 5 anos nos Estados Unidos, e sem dúvida o meu estilo, aquilo que eu me tornei como profissional, tem uma influência dos grandes expoentes do jornalismo americano, nomes como Peter Jennings, da ABC, como Tom Brokaw, da NBC, como Peter Arnott, da CNN, enfim, todas essas pessoas, todos esses profissionais tiveram grande influência na minha formação, né? Porque eram nomes muito importantes, e ao estudar jornalismo a gente estudava o trabalho desses profissionais, a maneira de se fazer reportagem nos Estados Unidos, e depois a maneira de se fazer grandes documentários na Inglaterra, né? Onde eu vivi durante 5 anos. Tudo isso teve uma grande influência no profissional que eu acabei me tornando, mas eu tenho também que lembrar que a minha grande escola de jornalismo foi a escola da Rede Globo de televisão. Eu pertenço a uma das primeiras levas de jornalistas. Eu entrei com apenas 17 anos, conforme eu lembrava, e era uma época que o
telejornalismo começava a ganhar corpo. Os profissionais de telejornalismo deixavam de ser uma mão, porque inicialmente filmava-se apenas a mão do repórter e já se colocava a entrevista diretamente na edição, e os profissionais da Globo naquela época, final dos anos 70, ela já iniciava um estilo de fazer telejornalismo muito assim inspirado naquilo que acontecia nos Estados Unidos. Então, as bases do jornalismo na Globo foram criadas naquela época, como por exemplo, o encerramento, como a gravação do texto em off, como a passagem do repórter, a maneira de se desenvolver o texto, tudo começa naquela época. E a Globo foi muito importante para mim, mas é claro que a junção dessa experiência do jornalismo na Globo com o fato de eu ter tido uma vivência muito grande também no exterior, tudo isso contribuiu para o profissional que eu me tornei, sem esquecer também desse um ano de rádio, né, de Piracicaba. Nós somos o produto das nossas experiências e tudo isso influiu no jornalismo investigativo que eu acabei abraçando, é aquilo que eu mais desenvolvi ao longo da minha carreira, e tudo tem uma explicação nessas experiências às quais eu fui exposto nos anos primeiros da minha carreira jornalística. Ok. E Cabrini, eu acho que tem uma outra característica interessante aí dessa sua trajetória, que é o fato de você ter passado pelas principais redes de TV no Brasil, né? Além da experiência na Globo, você passou pela Bandeirantes, pela Record, pelo SBT. E um outro aspecto também que acho que é importante é que você é um jornalista reconhecido em diversas áreas, né? A começar do próprio jornalismo esportivo e, como você mencionou, o jornalismo investigativo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa sua polivalência, né? Fazendo a analogia com o futebol, né? Você é um profissional que efetivamente joga bem em diversas posições. Sem dúvida, professor, eu me tornei um profissional eclético, porque a base de tudo sempre foi a minha inquietação, a vontade de abraçar novos caminhos. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, meu pai, puxa, né? Você vai deixar uma situação estável que você tem aqui, porque inicialmente para eu poder estudar nos Estados Unidos, eu tive que me afastar da Globo. E era um movimento, era um passo arriscado, mas eu não hesitei um único instante em fazer isso. Depois a própria Globo me chamou de volta, foi quando eu me tornei correspondente nos Estados Unidos, e o professor lembrava o fato de ter trabalhado em outras redes, e eu sempre querendo me aperfeiçoar, busquei novos caminhos. Eu fui para a Bandeirantes pela primeira vez, quando ela iniciava um projeto revolucionário do Luciano do Vale, que abriu uma fronteira no terreno esportivo. Depois eu estive na Bandeirantes pela segunda vez, quando eu queria me tornar um âncora de televisão. Eu já tinha uma experiência extraordinária na reportagem, já tinha ganho todos os prêmios, já tinha atuado como correspondente internacional em Londres e em Nova York, e eu achei que tinha chegado o momento de eu dar um passo adiante, que era me tornar um âncora de televisão. E foi a Band, mais uma vez, que me abriu esse espaço. Aí depois eu fui diretor de esportes do SBT, aí depois eu abri o escritório do SBT em Nova York, tive na Record na primeira vez, quando lançamos o Repórter Record Investigação, ganhamos todos os prêmios, batemos recordes de audiência. Fui para a Globo, onde criei o Conexão Repórter, onde atuei durante 10 anos, ganhando todos os prêmios. Agora voltei para a Record, onde sou editor-chefe do Câmara Record e faço reportagens especiais, além de continuar ancorando também. O fato de eu ter tido a experiência de várias redes de televisão contribuiu muito com uma experiência muito diferenciada. Hoje eu tenho uma experiência, uma formação bem rara no jornalismo, porque eu sempre editei as minhas próprias matérias e eu sou um produto de vários estilos, de várias emissoras diferentes. Eu fui exposto a situações de fazer jornalismo ao vivo, eu fui exposto à necessidade de escrever os meus próprios roteiros. Eu sempre fui um grande apaixonado pela arte de escrever, o que explica
inclusive o sucesso do livro que eu lancei, No Rastro da Notícia, né? E o fato de eu ser um profissional que faz coberturas de economia, faz coberturas de guerra, faz coberturas de matérias humanas, 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, me tornou um profissional com uma visão muito ampla. E hoje eu procuro passar todas essas experiências para as pessoas, porque quando me pedem para aconselhar os jovens profissionais, eu sempre digo: tenham um número bem diversificado, bem grande, bem elevado de experiências. Toda formação profissional, desde acadêmica até a experiência de poder viver em outros países, vai contribuir, vai moldar um profissional. E o repórter, o jornalista, ele precisa sempre estar se atualizando. Ele precisa ter uma inquietação, uma determinação, e precisa ter iniciativa. Iniciativa é um dos bens mais preciosos que um jornalista pode ter. Ok. E Cabrini, falando um pouco do jornalismo investigativo, muitos devem se lembrar do papel importante que você desempenhou para, por exemplo, né, encontrar o paradeiro aí do Paulo César Farias, né, que era o ex-secretário, tesoureiro da campanha do ex-presidente Collor, né? O seu papel também aí para localizar a ex-procuradora Georgina de Freitas, né? Que chefiava a quadrilha que fraudava o INSS, e uma série de outras contribuições importantes, né, que você acabou trazendo para o jornalismo, para o público em geral. A pergunta é o seguinte: você teve um início de carreira bastante voltado para o jornalismo esportivo. Não era a única coisa, mas era bastante voltado para o jornalismo esportivo. E daí você tomou a decisão de entrar firme, né, com tudo, no jornalismo investigativo. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa decisão. Como que ela foi tomada? Ou foi algo totalmente aleatório, sem querer? Não, foi algo coerente na minha carreira. Eu comecei no esporte, porque eu comecei muito jovem, e o esporte é mais leve, então era algo coerente para alguém que tinha começado tão cedo. Mas logo eu passei a cobrir todos os assuntos. Quando eu fui correspondente da Globo, por exemplo, em Nova York, com 22 anos de idade, eu já cobria todos os assuntos. Mas depois, aí o Luciano abriu um projeto revolucionário. Eu sempre gostei do esporte, mas o esporte é muito interessante nos grandes eventos. Com o passar do tempo, ele se torna um tanto quanto repetitivo, né? E eu queria ampliar os meus horizontes. Então, dentro do esporte, eu já fazia matérias muito aprofundadas, já fazia matérias investigativas, não faltam assuntos investigativos dentro da área esportiva, não faltam juízes corruptos, não faltam dirigentes que acabam agindo de uma forma promíscua e desonesta, então não faltam assuntos para serem investigados dentro da editoria esportiva. Mas eu sempre procurei me interessar por todos os assuntos, e a transição ela foi feita de uma forma natural. Quando me tornei correspondente em Londres pela primeira vez, pela Rede Globo de televisão, eu tinha a missão de cobrir a Fórmula 1, mas eu cobria todos os assuntos. A minha estreia na Globo, em 1993, foi cobrindo a morte, a execução do juiz antimáfia Giovanni Falcone, em Palermo. E ao cobrir a Fórmula 1, o ciclo da Fórmula 1, que ele se dirigia para todas as partes do mundo, eu tinha a oportunidade de cobrir vários assuntos em vários lugares. Logo comecei a cobrir guerras, mas quando o Ayrton Senna morre e eu tive a incumbência de anunciar a morte dele, eu fui um dos repórteres que mais estiveram com o Ayrton Senna, eu fui o repórter que mais esteve com o Ayrton Senna nos últimos 4 anos da vida dele. Eu achei que cobrir Fórmula 1 não teria mais sentido sem o Senna, e achei que era o instante de fazer a transição definitiva. A partir daquele momento, eu passei apenas a me dedicar a matérias investigativas, que eu já fazia em 93, cobrindo Fórmula 1. Eu localizei o Paulo César Farias,
mas quando o Senna morre, um ano depois, o Senna morre em 94, em 95 eu decidi que era chegado o momento de fazer a transição definitiva de cobrir apenas matérias internacionais e principalmente matérias investigativas. Então, tudo foi feito de uma forma coerente. Eu sempre tive a oportunidade de ter uma carreira crescente, uma carreira de evolução, onde um passo foi dado sempre em direção ao outro, de uma forma a poder crescer profissionalmente. A primeira cobertura internacional, a primeira cobertura como correspondente, a primeira cobertura de guerra, a primeira cobertura onde eu pude elaborar documentários, me tornar um âncora de televisão, me tornar editor-chefe, um líder de equipe. Então, tudo foi uma consequência da necessidade que eu notei e que o mercado reconheceu, né? Que não basta você decidir, o mercado precisa também decidir por você, o mercado precisa reconhecer essa sua evolução. E na minha carreira eu me sinto um privilegiado, porque as oportunidades sempre apareceram e eu sempre pude evoluir e crescer dentro da profissão. Ok. E Cabrini, você já comentou, mas eu queria detalhar, você tem um papel muito importante, né, na imprensa nacional, na cobertura de guerras internacionais, né? Então, olha, seja no Afeganistão, no Camboja, na Palestina, Guerra dos Curdos, Caxemira e, mais recentemente, na Ucrânia. E se a gente juntar essa questão da cobertura da guerra com o próprio jornalismo investigativo, isso dá conta, né, de um profissional, como você mencionou, de iniciativa, mas, acima de tudo, destemido. Então, a pergunta é, você é um cara que não tem medo mesmo, Cabrini? Olha, eu sou uma pessoa 100% dedicada à minha profissão. Eu acredito em jornalismo. E se jornalismo, eventualmente, significar correr riscos, eu estou disposto a correr esses riscos quando a matéria vale a pena. Eu sempre tive um autocontrole muito grande. Não sou aquelas pessoas que, postas em situações de riscos, se desesperam. Eu sempre tive uma grande tranquilidade, eu sempre tive uma concentração muito grande, e isso foi evoluindo, isso foi melhorando através do tempo. Hoje eu consigo ter um controle, um equilíbrio muito grande em qualquer tipo de situação, e é claro que à medida que você vai tendo oportunidades de cobrir os mais diversos assuntos, na primeira cobertura de guerra você, digamos que tem mais temor, depois você vai aprendendo a controlar sua mente, depois você vai aprendendo como correr menos riscos, mas ao mesmo tempo fazer grandes trabalhos. Você vai aprendendo a ter uma cultura assim universal, e essa cultura universal vai te ajudar a saber se portar em diferentes civilizações, em diferentes culturas, e você vai se preparando melhor. Nada te prepara melhor que o conhecimento do terreno, conhecimento da cultura onde você está fazendo a cobertura, o conhecimento geográfico. Se preparar bem é decisivo. Fazer o que a gente chama de lição de casa. Se prepare bem para fazer uma entrevista, se prepare bem quando vai fazer uma cobertura no exterior, se prepare bem para cobrir uma guerra do ponto de vista psicológico, do ponto de vista logístico, do ponto de vista, inclusive, cultural. Tudo isso vai fazer você evoluir, vai fazer você controlar melhor a sua mente. Coragem, sim, eu tenho coragem, é uma pergunta que me fazem constantemente, né, da minha coragem, mas para mim é apenas o exercício da minha missão.
eu descobri que eu não fico desesperado nas situações de maior risco. Eu sou aquelas pessoas que costumam acalmar os meus colegas, os colegas que estão comigo naquela cobertura. Eles às vezes perdem a calma, mas eu não perco. Eu, pelo contrário, eu noto que em situações limite eu me torno mais lúcido, eu me torno mais racional. Mas isso, evidentemente, é algo que pode ser treinado, que pode ser melhorado, e eu me permito estar sempre construindo o meu preparo, entendeu? Eu estou sempre procurando aprender, e a gente, com essa humildade, é que a gente se torna um profissional hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E tudo isso acho que só demonstra que você, mesmo exercendo a função de âncora em alguns programas, você é um profissional fascinado pela reportagem, né? Então, A reportagem é a base do jornalismo, né, professor? Existem grandes profissionais que me ensinaram que no jornalismo a base de tudo é a reportagem. Todo o resto pode ser assim substituído, menos a reportagem. A reportagem é a base de tudo, porque é a reportagem que possibilita o contato do profissional, do repórter, com os acontecimentos e com a possibilidade de transmitir esses acontecimentos, essas notícias, da forma mais isenta possível. Então, a reportagem é a minha grande paixão e ela é a essência do jornalismo. Bom, Cabrini, vamos voltar para Piracicaba, né? Eu imagino, você mencionou que você tem a sua família por aqui, né? Alguns dos seus irmãos, e eu imagino que você venha com uma certa frequência visitar Piracicaba. Então, eu queria que você contasse que locais, que pessoas você gosta de visitar quando está em Piracicaba. Olha, eu tenho um carinho enorme por Piracicaba. Eu tenho irmãos que moram em Piracicaba, né? Eu tenho 3 irmãos, né? O doutor Mauro, que mora em Piracicaba, o doutor Marcos, que é o dentista, outro irmão muito querido, e minha irmã Heloísa, também muito querida. Os 3 moram em Piracicaba. Os meus pais faleceram não faz muito tempo, e é claro que os pais sempre significam um ponto de convergência, né? Uma família muito querida. Minha família sempre foi muito unida. A minha outra irmã, a Claudete, ela mora em Curitiba. E além disso, eu tenho muitos amigos no rádio, o Mário Luiz, um amigo muito querido, enfim, todas as pessoas profissionais da Rádio Educadora, o Ulisses Mick, o Fernando, o repórter também, são pessoas muito queridas, né? E eu mantenho esse contato até hoje. O Duarte Amanaca, que é um cara que estava no rádio piracicabano na época que eu comecei, o Djansen de Lima, enfim, eu tenho assim amigos muito queridos em Piracicaba, os amigos da época que eu frequentava o Clube de Campo, que eu frequentava o Clube Coronel Barbosa, depois o Cristóvão, enfim, a Rua do Porto, né? Piracicaba é uma cidade muito carismática e uma cidade que realmente significa muito para mim. Legal. E Cabrini, você diria que o Roberto Cabrini tem algum tipo de dívida para com Piracicaba, ou o contrário, Piracicaba tem algum tipo de dívida para com Roberto Cabrini? Não, eu que tenho dívida com Piracicaba. Eu amo a cidade, vivi até os 17 anos, comecei em Piracicaba, foi em Piracicaba que eu comecei a me apaixonar por aquilo que eu me tornei, Piracicaba que me trouxe os princípios que norteiam a minha vida, com certeza. Eu que estou em dívida com Piracicaba, com certeza. Ok. E Cabrini, com certeza, né? A vida ela é constituída de desafios, né? E eu imagino que você deve ter outros próximos desafios que eventualmente podem passar, sei lá, você acabou de escrever um livro, pode escrever mais livros, né? Pode eventualmente entrar na política, não sei se isso faz parte do seu planejamento, poderia ter uma mídia própria, né? Seja um canal de TV, seja alguma coisa na internet. Então, eu queria que você contasse um pouco desses seus planos, caso eles
sejam abertos aí ao público. Olha, eu estou em um momento muito enriquecedor da minha carreira, momento onde eu me sinto muito feliz, muito realizado. Eu sou editor-chefe do Câmara Record, é um programa que tem uma enorme audiência, faço as reportagens especiais também no Domingo Espetacular, numa sessão chamada Grande Reportagem, que é a maior audiência aos domingos fora a programação da Rede Globo, de uma repercussão assim enorme, onde eu vou, as pessoas acompanham as matérias, mas eu tenho plano, sim, com certeza, de ter um canal no YouTube. Na política não é algo que eu tenha pensado, porque eu sinto que eu dou uma contribuição maior ao país onde eu estou. Claro que nada pode ser descartado, pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas nesse instante eu acho que eu contribuo muito mais para com o país através do jornalismo, e continuar a escrever livros também faz parte. Eu amo a arte de escrever, é um dos aspectos da minha vida profissional que eu mais gosto. Eu gosto muito de escrever os roteiros, eu sempre faço questão de escrever grandes textos. Eu percebo que os meus textos se tornam cada vez mais bem elaborados, muito reconhecidos. Então, eu gosto de todos os aspectos da profissão. Gosto de entrevistar, gosto e sou muito reconhecido pela forma com a qual eu faço entrevistas, né? Existem profissionais que me consideram aí um melhor entrevistador, enfim. Eu me sinto muito reconhecido e sinto que existe um leque muito grande de opções, porque todos os dias eu recebo diferentes formas, diferentes convites, diferentes possibilidades que se abrem, entendeu? Mas nesse instante eu estou muito feliz com aquilo que eu posso realizar. Eu tenho uma agenda muito cheia, porque você fazer um grande programa baseado em grandes reportagens dá um trabalhão muito grande, né? Você fazer documentários e você fazer matérias voltadas para o grande assunto da semana me mantém muito ocupado, mas eu sou uma mente em eterna ebulição, que estou sempre pensando em novas possibilidades, estou sempre me reinventando, estou sempre tentando me aperfeiçoar. E sempre digo que a melhor reportagem da minha carreira é a próxima. Cabrini, nós vamos agora, de uma forma bem rápida e sucinta, iniciar um quadro aqui de perguntas e respostas em cima de alguns temas que foram pré-selecionados. E o primeiro tema é jornalismo esportivo. E a primeira pergunta, né, uma resposta rápida: o jornalismo esportivo é uma boa escola para quê? O jornalismo esportivo traz iniciativa ao profissional, porque você se depara com uma editoria onde a cobertura tende a ser repetitiva, porque os jogadores tendem a falar a mesma coisa. Então, se você não for criativo, você não vai se destacar. Então, o jornalismo esportivo ele traz criatividade. O jornalismo esportivo traz muito poder de improvisação. Você precisa improvisar. O jornalismo esportivo ele é muito voltado para a cobertura ao vivo. E o jornalismo esportivo também, ele te possibilita cobrir grandes eventos internacionais. Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, são eventos esportivos que transcendem a editoria de esporte, porque eles representam um choque de culturas, um choque de diferentes civilizações, e quando você tem a possibilidade de cobrir esses eventos, você se enriquece muito, porque você vai conviver com jornalistas de todo mundo, com atletas de todo mundo, você vai estar em diferentes países, muitas portas vão se abrir diante de você. Como a Fórmula 1, que abriu muitas portas, o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, todas essas pessoas me abriram muitas portas. Então, eu recomendo uma passagem pelo esporte, porque grandes profissionais do jornalismo começaram no esporte. O Armando Nogueira, um dos maiores jornalistas do Brasil, começou no esporte. Boris Casoy, um grande jornalista do país, também começou cobrindo esporte. Enfim, eu recomendo ao jovem profissional prestar atenção. No meu caso aconteceu, conforme eu dizia, eu sempre fui apaixonado, continuo sendo apaixonado pelo esporte, acompanho grandes jogos, gosto muito de assistir grandes jogos, quando eu inclusive consigo relaxar, gosto de assistir muito tênis,
na televisão, né? Futebol e tênis principalmente, mas todos os esportes. Eu assisto de tudo, né? E eu consigo relaxar através da cobertura esportiva. E sou um grande apaixonado pelas transmissões. Eu tenho grandes amigos, o Nilson César, enfim, grandes locutores esportivos, o Galvão Bueno, um amigo muito querido, e eu gosto muito das transmissões esportivas pela vibração do rádio. O rádio, principalmente na cobertura esportiva, ele é muito vibrante, e eu sempre fui apaixonado por isso. Então, eu recomendo ao jovem profissional uma passagem pela editoria de esportes, que eu acho muito enriquecedora. O Cabrini, uma outra curiosidade aí. O jornalista, e principalmente o esportivo, ele pode ou deve revelar o time de futebol que ele torce? Eu não vejo problema nenhum. Você pode torcer por um time, pode ser imparcial. Uma coisa é quando você está ali assistindo um jogo como um torcedor, uma coisa é você desejar que o time vença. Outra coisa é a sua capacidade pela busca da imparcialidade. Por exemplo, o Mauro Betting, todo mundo sabe que ele é palmeirense, no entanto, ele é um ótimo analista. Quando ele está comentando jogos do Palmeiras ou do Corinthians, ele é absolutamente imparcial. Eu não vejo nenhum tipo de incompatibilidade entre você apresentar ao público o time pelo qual você torce e você ser um profissional que busca a imparcialidade. Lembrando sempre que imparcialidade total não existe, né? Porque nós crescemos mediante valores que nos são colocados pela nossa cultura, pela nossa comunidade, pelo nosso país. E o grande mérito de um jornalista é você abrir espaço para aqueles com os quais você não concorda. É muito cômodo você abrir espaço para as pessoas com as quais você concorda, mas você abrir espaço para as vozes discordantes é o grande desafio da sua carreira. E a sua capacidade de fazer coberturas com muitos enfoques que vai torná-lo um profissional melhor. Mas a busca pela imparcialidade é um desses casos onde a estrada ela é mais importante do que o destino, que a imparcialidade total não vai existir, porque quando você faz uma pergunta, por exemplo, essa pergunta ela vai refletir a sua origem, vai refletir a sua cultura, vai refletir o país onde você está inserido, mas é a busca dessa imparcialidade que representa o ato mais nobre na vida de um jornalista. Legal. E podemos saber para que time Roberto Cabrini torce? Eu torço para o 15 de Piracicaba, né, e torço pelo Palmeiras. Torço pelo Palmeiras e Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Essa é a escalação da segunda academia. Eu, até hoje, sou um grande apaixonado, mas eu sou um apaixonado principalmente pelo grande futebol, né? Eu me lembro, por exemplo, de ir nos estádios para ver o Neymar jogando quando ele começou a carreira, porque era muito prazeroso. Eu gosto do futebol bem jogado, mas é claro, meu time do coração é o 15 e depois o Palmeiras. Legal. O Cabrini, uma curiosidade agora, a sua visão aí relacionada a jornalismo investigativo. Você acredita que no Brasil haja uma distinção, uma linha de corte aí entre o que deve ser investigado pela polícia e o que pode ser investigado pelo jornalista? Tudo pode e deve ser investigado pelo jornalista. O jornalista tem que ter em mente que ele não é promotor de justiça, que ele não é delegado e, principalmente, que ele não é juiz. Mas você pode medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo investigativo que ela possui. Não existe uma semana onde eu não receba pelo menos 10 pedidos de investigação. Às vezes me sinto até frustrado porque não consigo atender a toda essa demanda. Isso também reflete que nem sempre as pessoas acreditam nas instituições como deveriam. Mas não existe democracia de credibilidade sem um jornalismo de fato atuante. Em tese, professor, todo jornalismo deveria ser investigativo, porque o jornalismo ele é uma atividade predominantemente investigativa. Entretanto, existem tantos exemplos
de jornalismo tendencioso, de jornalismo oficial, de jornalismo unilateral, que se convencionou se denominar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda, quando todo jornalismo deveria investigar. Então, quando as pessoas dizem que investigar é coisa da polícia, na verdade, elas estão fazendo um desserviço para a sociedade, porque sem um jornalismo que investigue, uma sociedade não consegue ser plural, uma sociedade não consegue ser democrática, e o jornalismo é a eterna busca por dar voz àqueles que não possuem. Um jornalismo, ele é tão relevante quanto a sua capacidade de promover justiça. Um jornalismo que não busque a justiça, principalmente aquelas pessoas que não são contempladas por ela, é um jornalismo que não faz sentido de existir. Ok. E, Cabrini, uma última curiosidade, e agora sobre cobertura de guerras, né? Não sei se a resposta é rápida, mas como que se faz o cadastramento de um jornalista para se cobrir uma guerra? Olha, não existe uma regra fixa nisso, depende de onde você estiver. Quando a situação é muito caótica, cadastramento é nenhum. Você vai lá e você faz sua cobertura e muitas vezes existem terroristas que tentam se passar por jornalistas e por isso você passa a ficar muito visado. Até a década de 70, 80, principalmente nos anos 80, você se apresentar como jornalista era assim, uma grande vantagem. A partir da guerra na Bósnia, né, nos anos 80, nos anos 90, na guerra na antiga Iugoslávia, jornalistas passaram a se tornar alvos de franco-atiradores. E aí você se apresentar como jornalista passou a ser algo um tanto quanto arriscado, porque os jornalistas passaram a ser inclusive moedas de troca, jornalistas começaram a ser sequestrados. Nada prepara melhor um jornalista para uma cobertura de guerra do que o conhecimento do terreno. Existem lugares que é melhor você se infiltrar na população, existem outros lugares que você precisa se preparar logisticamente, usar os coletes, usar o equipamento de proteção, capacete, isso é vital. Por exemplo, na Ucrânia era muito importante porque trata-se de uma cobertura de guerra, onde um país invadiu outro, onde existem ataques aéreos, onde existem os ataques da artilharia, onde existem os ataques de mísseis, e você está, evidentemente, totalmente protegido, é importante. Mas em outros lugares, você usar toda essa cobertura, toda essa parafernália de proteção, vai fazer com que você tenha uma imagem arrogante, porque você vai estar em lugares, muitas vezes, muito pobres, carentes, onde a população mal tem uma camisa para vestir. Se você surge ali como uma espécie de ET, você vai passar uma arrogância, como se você estivesse transmitindo a informação de que, olha, eu sou mais importante do que você, eu tenho que me proteger e você não. Então isso passa arrogância, isso faz com que a sua cobertura fique prejudicada. Então nada vai possibilitar um trabalho melhor e mais seguro do que o estudo do terreno onde você está atuando. Você tem que se preparar, você tem que conhecer a cultura, você tem que ter conhecimento de idiomas. Conhecimento de idiomas, por exemplo, já salvaram a minha vida. Quando eu estava cobrindo, por exemplo, a ascensão do Talibã em 1996, a gente estava filmando uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada pelo Talibã, porque eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã. A gente conseguiu filmar, documentar toda essa destruição. Na saída dessa vila, a gente foi interceptado. Eles fizeram toda a menção que iam nos executar, que iam nos fuzilar. Graças ao fato de eu saber algumas palavras em pastum, eu consegui convencer aqueles combatentes talibãs a me levar para um comandante que falava inglês, e aí eu consegui, enfim, contar uma história que a gente tinha se perdido, mas que a gente estava ali também para mostrar o lado da história, o lado
do Talibã, e enfim, eles acabaram até nos alimentando. Você precisa entender cada civilização. Você não pode julgar culturas diferentes apenas com seus próprios valores. Você tem que ter a mente aberta para não exigir, para não ter expectativa de comportamentos que representem aquilo que vem da sua cultura. Mente aberta, humildade e preparo fazem toda a diferença, inclusive na segurança do jornalista. Tem jornalistas que preferem fazer cobertura do hotel e às vezes fazem até boas coberturas porque tem boas fontes. Como no meu caso, eu gosto de estar na linha de frente. Quem faz essa escolha é o próprio jornalista. O veículo de comunicação não vai fazer essa escolha para você. O veículo de comunicação não vai te obrigar a se arriscar mais ou se arriscar menos. Ele não vai fazer essa decisão. É o jornalista, é a relação custo-benefício. Uma guerra, ela atrai, em termos de cobertura, porque ela é um momento de grande transição e de civilizações, um momento onde a população civil está sendo duramente atacada, invariavelmente injustiçada, e isso precisa ser devidamente documentado. Por isso, coberturas de guerra são tão importantes, elas são capazes de alertar o mundo para atrocidades, para injustiças que estão sendo cometidas, e isso, ao longo dos tempos, é potencialmente capaz de reverter a história e de trazer justiça àqueles que não a possuem. Bom, o Cabrini, olha, muito obrigado mesmo, sensacional aí as suas considerações, o seu depoimento como um todo, e como um simples reconhecimento pela sua participação aí no nosso programa, a gente queria te dar uma lembrancinha, e eu percebi que, sem querer, eu bati o pé aqui e ela já chegou até você aí. Então, você, por favor, pode abrir... É um maravilhoso mundo da tecnologia, né? O professor Cacheta é um homem antenado com alta tecnologia. Aqui está o presente, né, que foi enviado, que eu recebo com muito carinho, uma fita linda, uma fita azul. Pode rasgar, não tem problema. Pode rasgar? Pode. Então vamos lá, nós vamos tentar preservar essa fita aqui. O professor mandou com tanto carinho, olha, o professor azul. Ele, inclusive, descobriu que eu sou, assim, apaixonado pela cor azul. Você vai no meu guarda-roupa, só tem roupa de cor azul, só compro azul. E o professor mandou justamente uma fita que estou tirando com todo cuidado, para não destruí-la, porque é uma fita azul escolhida com tanto carinho pelo professor Cacheta. Aqui o papel do telefone. Agora está o presente enviado aqui. Olha só, Roberto Cabrini transformou sua história de vida em um show na segunda temporada de E aí, Talk Show. Adorei o talk show, né? Escrito dessa forma aqui. Sensacional, para que vocês possam ver. Recebo com muito carinho. Aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui onde eu guardo, né, os meus troféus. Na verdade, o grande troféu de um profissional de comunicação é o ato de promover justiça, mas os troféus, eles representam o reconhecimento, né? Então aqui tem o Prêmio ESSO, tem o Prêmio Líbero Badaró, tem o Comunique-se. Eu tive a oportunidade de ganhar na minha carreira os prêmios mais importantes, né? Mas eu estou mostrando isso porque é exatamente nessa estante, nos meus troféus, esse aqui é o troféu imprensa, tem de todos aqui, tem vários, são aqui todas as minhas décadas de jornalismo estão representadas aqui, né? Na verdade, são apenas pedaços de matel, de metal ou de acrílico, né? Mas eles carregam um simbolismo. E é aqui exatamente que vai estar esse prêmio aqui enviado pelo professor. Aqui, ó. Ficou bom aqui, né, professor? Gostou? Tá ótimo. Tá bom aqui ou não? Se não gostar, a gente muda. Dá com destaque até, tá bom. Não gostou? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Esse aqui é o Líbero Badaró, aquele é o troféu imprensa, certo? Aqui, ó, aqui, se você olhar aqui é do Prêmio ESSO. Tá vendo? O Prêmio ESSO é o diploma que você recebe, não é exatamente um troféu. E esse aqui é o Comunique-se, né?
Eu sou o único repórter fora da Rede Globo, né, a ganhar na categoria repórter, isso aqui foi fora da Rede Globo. Enfim, e aqui está o do professor Cacheta, tá vendo? Ficou bonito aqui, hein, professor? Ótimo. Olha, mas pode já iniciar a mudança de cômodo aí, porque daqui a pouco não vai caber mais aí, viu? Olha, mas você sabe que isso acabou acontecendo na minha casa, porque tem um troféu, tem troféu, por exemplo, que não cabe aqui, porque ele é mais alto, e que já está em outro lugar aqui, né? Mas, enfim, eu olho isso aqui com muita felicidade, porque atrás de cada troféu aqui, professor, estão invariavelmente histórias onde eu ajudei a promover justiça. Nós, jornalistas, nós somos uma janela dos acontecimentos. Muitas vezes as pessoas querem culpar a janela pela paisagem, né? A gente mostra paisagens, e paisagens, invariavelmente, no jornalismo investigativo, de injustiça. E você tenta mostrar o que está acontecendo para que a sociedade, munida de boas informações, possa promover justiça. Então, essa é a função do jornalista, né? Promover a justiça através de boas coberturas. Não é ele que vai promover a justiça, mas ele vai promover conscientização. Essa é a função do jornalismo, né? Promover conscientização por meio de boas informações. O papel meu, o papel do jornalista, não é fazer com que as pessoas pensem como eu penso. O que eu penso, de certa forma, comparado com a nobreza da arte do jornalista, é irrelevante diante da função e da missão de trazer informações, de levar informações para as pessoas e, através dessas informações, para que as pessoas possam, de maneira mais sábia, produzir melhores decisões. É essa a função do jornalista, trazer informações de qualidade para que a sociedade possa fazer escolhas melhores. Muitas vezes as escolhas não seriam a que o repórter faria, mas não é essa a minha função. Minha função é informar da melhor forma possível para que as pessoas receptoras do meu trabalho possam tomar melhores decisões. Legal. E Cabrini, de coração, eu sou muito grato aí à sua delicadeza em aceitar o convite para fazer parte desse projeto, a sua gentileza aí de ter encontrado um espaço na sua agenda que a gente sabe que é bastante densa, né? E eu tenho certeza, né, que a sua história de vida, que a sua trajetória, sim, né, vai se tornar uma inspiração para várias pessoas, né? Então, acho que tudo isso que você acabou de dizer, né, acaba ilustrando aí essa oportunidade que as pessoas estão tendo de ter as experiências compartilhadas por uma pessoa como você. Muito obrigado, viu? Professor, foi uma honra muito grande. Eu realmente tenho um carinho enorme pelas minhas origens, pelas minhas raízes, e conversar com um programa feito em Piracicaba por uma pessoa do seu preparo, da sua importância, que tem uma trajetória muito bonita, foi um privilégio para mim. Legal. Nos vemos aí, boa sorte e sucesso contínuo aí. Um grande abraço, professor. E para você que quer continuar acompanhando o nosso E aí Talk Show, receber informações aí sobre as temporadas, sobre os entrevistados, faça o seu cadastro na lista de e-mails que está disponível no nosso site. E aproveite também para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativando as notificações. Em nome da equipe aqui do nosso programa, os nossos agradecimentos ao PSEG, a Santeri Farmácia Humanizada, a Vila Bela Acabamentos, a Arquitetura Ricardo Chaim e a Delinte, Locação de Bicicletas Elétricas e Entregas Sustentáveis, que são as instituições patrocinadoras desta segunda temporada. E esperamos nos ver muito em breve. Até lá!